dificuldade para estarmos em Tua presença. É a demonstração do quanto estamos, ó Pai, cheios de tantas coisas, Senhor, preocupações, ansiedades, angústias, desejos, medos, ó Pai, todas essas coisas ocupam um espaço grande dentro de nós, Senhor, e aí fica difícil ter espaço para Ti. Ó Deus, há uma dificuldade de até mesmo abrirmos a boca, Senhor, meu Deus, de nos fecharmos os olhos, de ter comunhão com o Senhor. Meu Deus, misericórdia, meu Deus, nos perdoe, Pai. Pai, deixamos tão pouco tempo da nossa vida para Ti, Deus, deixamos tão pouco tempo de nós para o Senhor, e o Senhor que é a fonte da nossa vida. Ó Deus, não queremos chegar apenas nos domingos, de forma mecânica, na Tua presença, Deus. Não queremos trocar o Senhor, a fonte de águas vivas, por cisternas, águas represadas, águas mornas que não podem nos saciar a nossa sede, Senhor. Ó Deus, que os céus desse lugar, Pai, sejam abertos, movidos. Deus, que o Senhor ache neste lugar corações desejosos de ter comunhão com o Senhor, porque assim diz a Tua palavra, que o Senhor está à porta e bate, e aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará conosco. Que possamos abrir a porta do nosso coração para Te receber, porque precisamos de Ti. Diga: eu preciso de Ti, Senhor. Diga: eu preciso de Ti, Senhor. Perdoe por dar tão pouco de mim. Perdoe, Pai, por dar tão pouco de mim, porque não são apenas canções que o Senhor quer, não é apenas um domingo que o Senhor deseja, mas o Senhor quer a minha vida e todos os dias da minha vida. Eu queria que você se sentasse e abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu tenho uma palavra do trono para vocês. Eu creio nisso. Eu tenho vivido tanto daquilo que Deus tem falado para mim, que eu estou olhando todas as coisas que estão acontecendo como sinais. E os sinais em que Deus tem sido conosco é que nós já passamos o mês de janeiro. Você já viu que já é dia 31 hoje? O ano da crise agora só tem 11 meses. Não são 12 mais, agora são 11 meses da crise. Porque todo mundo fica falando o ano da crise, né? Já passou um mês. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é um vencedor, que você chegou até aqui. Não sei se você, pergunta assim, não sei se você se atentou, mas hoje é dia 31, diga: hoje é dia 31 de janeiro, e você venceu o mês. Amém? Amém? Aí você pode estar dizendo assim para mim: mas o senhor não sabe como, né? Não interessa, você está aqui, o importante é isso. Às vezes a gente fica contabilizando muitas dificuldades e esquece de agradecer as coisas mais simples e mais significativas da vida. Não é verdade? Sim ou não? Então eu quero ler um texto com vocês, e esse texto vai nos levar ao entendimento de como podemos viver um tempo de conquistas incomuns no tempo da adversidade. Eu não gosto de fazer da palavra de Deus uma ferramenta de triunfalismo, não, aonde os problemas não existem, ou melhor, a gente só vê solução, mas na verdade
a palavra de Deus ela tem alertas a respeito das dificuldades que iremos passar, mas também ela tem uma palavra e uma direção para você continuar conquistando no tempo da sua dificuldade. Diga amém. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra e todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os mandamentos, os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus não tinha nem feito isso através de Moisés ainda, mas Abraão estava ligado naquilo que Deus tinha para ele. Então Isaque ficou em Gerar. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra e entulho. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços, tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai havia lhe posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-se Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E dali subiu a Beersheba, e na mesma noite lhe apareceu o anjo do Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali Isaque um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Pai, essa é a tua palavra, e eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor, mais uma vez, faça dos ouvidos dos teus filhos uma fonte aberta para receber a palavra que irá alimentar e nutrir essa fonte de novo do Senhor, algo que gere esperança e fé no coração dos teus filhos, ó Deus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Yeshua, amém? Todo mundo conhece essa palavra. Esse texto já foi pregado inúmeras vezes, mas eu estava pedindo a Deus uma palavra para mim mesmo, porque no tempo das dificuldades, no tempo dos desafios, nós começamos a fazer as contas a respeito daquilo que devemos ou não devemos fazer. Nós começamos a fazer
nos nossos relacionamentos, alguns ajustes, e tudo isso é muito natural quando você quer ter uma gestão saudável da sua vida. Porém, uma das coisas que nós deixamos de fazer, e isso traz um grande prejuízo futuro, deixamos de ser generosos. Deixamos de ser generosos com o próximo, deixamos de assistir às necessidades do próximo, deixamos de cuidar de uma forma eficaz dos nossos, deixamos de ser fiéis na casa do Senhor, deixamos de participar e colaborar das coisas que envolvem nossa vida diária como igreja, como cidadão. E isso traz um grande prejuízo futuro, porque na verdade, quando nós nos privamos de lançar uma semente num tempo de dificuldade, nós estamos proclamando uma dificuldade maior no futuro. Aí você vai dizer, mas apóstolo, quando é que eu vou poder entregar algo a Deus, ou fazer algo para Deus? Num tempo da dificuldade, se eu gostaria muito, porque tem gente que tem uma logística de vida muito prática, dizendo assim, não, quando eu tiver tempo eu vou servir a Deus, quando eu tiver mais eu vou dar para Deus, quando eu tiver condição eu vou ter minha célula, quando eu tiver mais tempo eu vou orar mais, quando eu tiver mais tempo eu vou ler a palavra, quando eu tiver mais tempo eu vou estar com a igreja, eu preciso ter mais para poder dar. Eu quero dizer para você que isso é um grande equívoco, porque ninguém que diz que tem mais é o que possibilita dar mais, mas aquele que dá mais é aquele que possibilita ter mais para dar. Verdade ou não é? Quem concorda comigo? Amém? Assim? Quem concorda comigo? Amém. Só que chega um tempo aonde todo mundo está reclamando de dificuldade, você começa a ter um discurso diferenciado. Ou as pessoas pensam que você é um louco, ou as pessoas pensam que você é o mais abençoado do que elas, ou as pessoas pensam, nesse momento atual, que elas estão tirando sarro, ou tirando onda, ou tirando com a nossa cara. Não é verdade? Sim ou não? E alguns até, em função de não querer ser tido como aquele que está tirando onda, ou aquele que está querendo se promover, ele acaba entrando no contexto e no discurso da dificuldade. E esse discurso da dificuldade, ele desconstrói qualquer nível de possibilidade futura. Porque ninguém que tenha a sua alma roubada de sonhos, de projetos, a sua alma roubada de coragem, de ousadia e de perseverança, esse vai poder pensar em algo futuro, porque ele quer mais viver o dia de hoje só e dizer, tá bom para mim, vou viver hoje, vou morrer e está tudo certo. E aí nós perdemos a perspectiva de futuro. Só que nós precisamos ter uma mente transformada pelo poder da palavra, para que a nossa mente, através dessa transformação, faça o que ninguém está fazendo. Porque o maior desafio nosso é hoje não termos o discurso que todo mundo está tendo. O nosso maior desafio hoje é fazer aquilo que ninguém está fazendo. O nosso maior desafio hoje é ser solidário quando ninguém quer ser solidário. O nosso desafio hoje é repartir o que temos. O nosso desafio hoje é lançar fora do nosso tempo de particularidade, de interesses pessoais e nos doar. Esse é o nosso maior desafio. E no tempo de crise, isso parece ficar pior, porque a gente se fecha em nós mesmos. Nós começamos a achar que só nós temos o problema, só nós que estamos com dificuldade, só nós que estamos com situações difíceis de serem resolvidas. E aí nós começamos a entrar num buraco, e num buraco de uma existência medíocre, de uma existência murmuradora, de uma existência crítica, com um nível de existência que não agrega nada. Você não consegue estar nos ambientes com alegria, você não consegue liberar uma palavra de fé, você não consegue discordar daquilo que todo mundo está dizendo, porque afinal de contas todo mundo está dizendo, todo mundo está vivendo, todo mundo, e aí fica uma coisa que meio que massificada. E na verdade a Bíblia diz nesse texto uma coisa muito linda, e eu quero que você guarde isso. É que
Isaac estava passando um problema maior do que o pai dele passou. E se você for buscar no espaço do tempo na Bíblia, você vai ver que esse tempo que Isaac estava passando era 80 anos depois da crise do pai dele. E a Bíblia diz que esse tempo era pior do que o tempo que o pai dele passou. Se a Bíblia diz isso, é porque existia uma lembrança neles de um tempo difícil. Existia uma lembrança neles de um tempo de grandes dificuldades, mas existia uma lembrança neles. E essa lembrança, o próprio Deus fez questão de dizer para Isaac, dizendo assim: Isaac, eu sou o Deus do seu pai. E eu quero dizer, não temas, porque assim como teu pai passou essa crise, e essa crise eu tirei ele dessa crise, eu vou tirar você. Só que a Bíblia diz, e Moisés ainda não tinha dado os mandamentos, a Bíblia diz que Abraão andou segundo os preceitos de Deus, segundo os mandatos de Deus. Eram coisas simples, como sai do lugar da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Uau, que coisa simples. Simples, é ou não é? Sim ou não? É ou não é simples? É, ué. Só que é desafiador, porque você sai de um lugar de segurança para um lugar onde você vai ter que ter segurança na voz daquele que te enviou. E é isso que nós estamos vivendo como igreja hoje. Você precisa acreditar que nesse momento de crise, Deus quer fazer da sua vida um referencial de diferença nesse lugar. Deus quer fazer da tua vida uma boca de proclamação do céu na terra. Deus quer fazer da tua vida alguém que não volta para o Egito, para as facilidades da vida que vivia, ou da forma como vivia, irresponsável, mas se mantém no lugar da promessa. Esse é o grande desafio nosso: continuarmos com o Senhor, continuarmos em fidelidade, continuarmos proclamando a palavra, continuarmos crendo que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor, e Ele não vai nos faltar. Diga para a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus, Deus não vai te faltar. Não se preocupe, Deus não vai te faltar. Ele é o grande eu sou. E quando Ele diz isso, Ele diz: eu sou o Deus de gerações. Assim como eu abençoei teu pai, eu vou abençoar você e vou abençoar seus filhos. É assim que Deus disse para Abraão, para Isaac. E Isaac teve que lembrar disso. Só que Isaac estava numa terra estranha. E eu quero dizer para você, eu não estou falando de Araruama não, mas nós como filhos de Deus estamos numa terra estranha. Esse aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem aqui. Ninguém disse amém. E quando nós estamos nesse lugar de desafios, Deus vai nos fazer prosperar. E quando Deus nos faz prosperar, é quando Ele nos dá a possibilidade de nos mantermos vivos no tempo da dificuldade. E a possibilidade que Isaac teve no tempo da dificuldade dele foi descobrir o poço que o pai dele tinha aberto e que os inimigos tinham tapado, e o nome desse poço era Ezeque, que quer dizer lugar de confusão. E eu quero dizer para você, todas as vezes que você estiver num contexto de dificuldades, de situações desafiadoras, e você vier com uma palavra de solução, vai haver pessoas querendo contender com você para roubar o teu sonho e o teu projeto. Vão querer entulhar o teu poço, porque as pessoas não se contentam em estar em dificuldade sozinhas, elas querem encontrar outros com a mesma dificuldade para dizer: não estou só nisso. Ao invés de olhar para pessoas que estão saindo da dificuldade e dizer: eu preciso caminhar por esse caminho. Mas as pessoas, elas buscam pessoas com dificuldades para dizer que a dela não é tão difícil assim. Eu acho que isso até, de uma certa forma, te encoraja a permanecer, mas não te tira da situação de dificuldade. Às vezes nós queremos ouvir uma desgraça maior do que a nossa para dizer que a nossa desgraça é pequena. Isso aí é alma medíocre. É alma de gente que vive nesses lugares aonde o poço poderia alimentar todo mundo,
O poço poderia saciar a sede de todo mundo, mas esse poço se chamava contenda. Aí ele anda mais à frente e abre um outro poço que o pai dele tinha aberto e os inimigos tinham tapado, chamado Sitna. E esse poço, ele tem uma peculiaridade na tradução do hebraico, porque Sitna quer dizer acusador, e acusador é Satanás. Diga, o acusador é Satanás. A raiz é essa. E toda acusação, ela tem na sua essência uma condição de te paralisar, chama-se intimidação. Todas as vezes que somos acusados, é o diabo ou Satanás, que é o acusador, tentando te intimidar na sua conquista. Isaac passou por isso. Isaac passou por Ezeque, Isaac passou por Sitna. Ezeque era o lugar onde todos estavam contendendo com ele, porque era lugar, porque deserto é lugar que precisa ter água, porque tem carência de água, e todo mundo que está no deserto e tem água, se dá por satisfeito, porque a água é a vida no deserto, assim como a água é a vida em qualquer lugar, mas no deserto é muito mais significativa, porque ela é escassa. Então é necessário ter poços, mas quando você quer gerar um ambiente de conquista, você vai gerar ciúmes, invejas. E quando essas pessoas não conseguem fazer o que você está conseguindo fazer, porque você crê no Senhor, você anda pela promessa, você é fiel, você semeia no tempo da escassez, elas querem criar contenda com você, para te desviar do foco. Diga assim: toda contenda é para me tirar do foco. Quando elas não conseguem pela contenda, elas te acusam. E acusação nada mais é do que intimidação. Só que esse Isaac, que Deus tinha dado a ele a promessa de que ele iria, naquele tempo, ter a provisão e o cuidado de Deus, ele passou por esses dois estágios na vida dele, com o povo junto com ele, torcendo contra ele. Mas ele continuou. Diga, Isaac continuou. Diga, Isaac continuou. Diga para a pessoa do outro lado: você precisa continuar. Diga para outra pessoa do outro lado: você precisa continuar. Ele passa por Ezeque, ele passa por Sitna, e ele chega em Reobote. Reobote, na tradução em hebraico, quer dizer lugar de alargar, de ampliar. Então, todas as vezes que você vence as contendas da sua vida, todas as vezes que você vence a intimidação do diabo, você chega no lugar de ampliação. Diga glória a Deus. Pode reparar isso. Pode reparar, porque na verdade, um perfil de caráter em extinção chama-se perseverança. As pessoas estão desistindo facilmente. As dificuldades que se apresentam, elas se avolumam de uma forma, fazendo com que as pessoas se sintam pequenas, se sintam incapazes, se sintam com dificuldades. Não vem nenhum aliado para que essa solução venha. Mas eu quero dizer para você que quem anda com equipe de 12, quem anda em célula, quem anda debaixo do discipulado, nunca está só. Pode aplaudir o Senhor. Diga Reobote. Diga Reobote. É lugar de ampliação. Mas só chega nesse lugar quem vence os dois lugares anteriores, que é Ezeque e que é Sitna. O lugar da contenda e o lugar da intimidação. Quando nós andamos nessa direção, irmãos, crendo o que Deus disse para Isaac. Deus disse para Isaac: eu sou o Deus dos seus pais, ou do Deus do seu pai, Abraão. Ele estava dizendo: eu sou um Deus de gerações. E ele não tinha dito através de Moisés que ele seria o Deus que abençoaria a milésima geração. Mas ele tinha uma relação com Abraão, e disse para Abraão, e repetiu para Isaac: eu sou Deus, o Senhor seu Deus. Nós precisamos crer nisso, andar nessa convicção de fé, que nós temos um Deus que é poderoso
para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, tanto em Ezeque, quanto em Sitna e quanto em Reobote. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. E aí ele chega no quarto poço. Ele chega em Beersheba. Diga Beersheba. Diga Beerseba. Mas em hebraico é Beersheba. Beersheba é a associação ou a junção de duas palavras em hebraico. Ber, que quer dizer fonte, e Sheba, que quer dizer 7 vezes mais, ou lugar do juramento, ou lugar da aliança. E aí eu quero dizer para você, quando nós estamos andando nessa trajetória do reino, quando nós estamos andando num tempo de dificuldades como esse, nós precisamos ter a mente treinada, porque virá o tempo da contenda, aonde as pessoas que nos cercam, se elas não conquistam, elas não querem que você conquiste. Se elas não avançam, elas não querem que você avance. Se elas não têm uma proclamação de vida, elas querem que você concorde com elas. Esse é um lugar de contenda. Quando você passa por esse lugar, vencendo essas dificuldades, virão as pessoas que vão estar te intimidando através de acusações. Mas você precisa continuar. Diga para a pessoa, você precisa continuar. Porque se você continuar, Deus vai te botar num lugar largo, num lugar ampliado. Porque Ele quer homens e mulheres que não se intimidem, não deixem as suas vidas aprisionadas em maledicências, em contendas, em confusões. Mas Ele quer nos levar para um lugar amplo. Eu acho lindo isso, porque se nessa sequência, se você for procurar na sua Bíblia de estudo, você vai ver o que eu estou te dizendo. Mas o que eu acho tremendo em Deus é que Deus não pode nos multiplicar no lugar de contenda. Deus não nos pode multiplicar no lugar de intimidação, mas Deus pode nos multiplicar no lugar amplo, no lugar aonde a possibilidade, ela se torna muito maior, para mim e para você. Amém? Amém, queridos? E quando Deus chega nesse lugar, com Isaac, porque nós pensamos às vezes que nós é que andamos para o lugar onde Deus quer que nós estejamos nele, mas na verdade é Deus que nos conduz, é Ele que nos leva. E aí eu quero dizer para você que todas as situações de contenda, de intimidação na tua vida é para te levar para Reobote. Diga assim, eu não posso ficar em Ezeque e não posso ficar em Sitna. O meu lugar é Reobote ou Beersheba. Você não pode ficar nesses lugares. Você não pode ficar no lugar onde as pessoas venham contender com você por causa das suas conquistas, por causa da sua intimidade com Deus. Apóstolo René, eu aconselho todo mundo a ver uma mensagem do apóstolo René que está, Geise Paraná já está fazendo essa mensagem, a mensagem deles. Ele diz o seguinte: Leandro, você não pode, você ama a sua família, não ama? Você não pode de maneira nenhuma andar com quem não ama a família. Você está proibido de andar com pessoas que não amam família, a não ser que você seja uma influência de família para quem não tem família. Mas se você quer viver uma vida de relacionamento com Deus, aonde Ele quer te colocar junto com a sua família no lugar alargado de uma multiplicação de 7 vezes mais, você não pode andar com quem não está em linha com aquilo que Ele quer. Porque a bênção de Abraão em Isaac e a bênção de Isaac em Jacó era para que a bênção fosse para todas as famílias da terra, amém? Então ninguém pode andar, quem ama a família não pode andar com quem não ama a família. Quem ama a casa de Deus e a obra de Deus, quem ama se relacionar com as coisas de Deus, com a família de Deus, não pode andar com quem fala mal da igreja. Não é do Ministério Internacional da Restauração, não, é da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se
Você não pode andar, como é que você pode andar com alguém que fala mal de você mesmo? Porque se alguém levanta a voz contra a igreja, seja ele com a razão que for, ele está falando de você, ele está falando de mim, ele está falando do nosso relacionamento, que nós sabemos que passamos por Ezeque, passamos por Sitna, lugar aonde temos contendas, lugar aonde temos desafios de intimidação, de acusação, mas também é um lugar de alargar conhecimento, alargar a possibilidade de conquistas, alargar a possibilidade de relacionamentos, amém? Amém? Diga amém. Acho que vocês não estão aí não, vocês estão querendo pular carnaval, gente? Eu já pulei, você não viu não? Eu botei lá hoje. Eu pulo carnaval todo ano. Eu chego na sexta-feira, pulo e caio na quarta. Todo ano eu faço isso. E eu pulo para dentro da Campa Jump. Passo 5 dias na Campa Jump, depois chego no outro dia, está todo mundo dilacerado com o carnaval, e eu estou feliz da vida, renovado no espírito. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero ficar no último poço. O último poço é Berseba. Diga Berseba. Diga Ber, quer dizer fonte. Sheba, 7 vezes. Aliança, lugar de juramento. Diga, lugar de juramento. No meu comentário bíblico diz o seguinte, que Berseba é provável que seja uma expressão, Sheba, que faça alusão ao fato de que o juramento que se obtinha em conquistas era fruto de repetição de 7 vezes. Hoje nós vamos sair daqui falando 7 vezes que nós não vamos abrir mão da fidelidade ao Senhor nesse tempo de crise. Você vai ser fiel nesse tempo de crise. Não é só fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, não. Porque quando o pastor fala nisso, todo mundo pensa que é fidelidade em dinheiro. Não é não. Ela faz parte. Mas o que eu estou falando é fidelidade na caminhada. É saber que não importa que queiram entulhar os seus poços. O importante é que você continue na disposição de cavar poços, de buscar coisas novas, de viver a novidade do reino, de andar debaixo desse entendimento que você precisa jurar para você mesmo 7 vezes que você não vai deixar de viver a vida que Deus tem para você. Porque a vida que você vive agora, vive-a na carne, na fé, no Filho de Deus. Aquele que amou e se entregou por você. Amém? Amém? Quando você anda nessa dimensão, você não tem como negociar o seu relacionamento com Deus. Não tem como você negociar a sua chamada. Não tem como você negociar a tua célula. Não tem como você negociar a equipe de 12. Você não tem como. Não tem. Por que não tem? Porque Deus já te colocou no lugar de amplitude. Você já não é mais a mesma pessoa. Vou repetir, você já não é mais a mesma pessoa. Você já tem um conhecimento alargado. Você já tem um entendimento ampliado. Você já tem uma sabedoria divina. Você já não é mais a mesma pessoa. Não dá para você viver no contexto passado, aonde você vai ficar preso em Ezeque, no lugar de confusão. Para quê? Para quê? Se você tem possibilidade de ir para Berseba. Para que você vai ficar em Sitna, no lugar das intimidações, através da acusação do acusador que é Satanás? Para quê? Se você pode passar por Reobote e chegar em Berseba. Mas aí você vai precisar entender uma coisa. Ninguém vai poder fazer isso por você. Vou repetir. Ninguém vai poder fazer isso por você. Vou repetir de novo. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você vai ter que querer. A Bíblia diz que Isaac, ele não se deixou intimidar. Para que a semente desse o fruto, precisava de água. E ele já tinha feito a semeadura. Naquele tempo de escassez. E ele precisava de água para os animais. Ele precisava de água para a sua plantação.
Porque tinha uma promessa de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus? A Bíblia diz que Deus vai te abençoar muito. Vou repetir, Deus vai te abençoar muito. Você tem que tomar isso como uma verdade no teu espírito, para que a sua alma não te deixe roubar isso, ou não te roube disso. Irmãos, nós somos muito abençoados, irmãos. Nós somos um povo privilegiado. Olha, nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós nos impulsiona a viver justiça, paz e alegria. O que esse mundo está mais carente? De justiça, de paz e de alegria. Verdade ou não é? É ou não é? E o Espírito Santo em nós produz isso. O apóstolo Renê postou hoje no WhatsApp um grupo grande de judeus dançando. Mas eles dançam com uma expressão tão, que dá vontade de fazer você levantar do seu banco e vir dançar aqui na frente, assim, para escandalizar. Para escandalizar não a mim e nem a você, aos religiosos. Porque tem gente que dança em outros arraiais e que não temem nenhum escândalo. Mas aqui é o lugar de você dançar. É o lugar da alegria. Amém? Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Então eu quero dizer para você que você é cheio de alegria. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Eu quero dizer para você que você é depositário da paz. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Eu quero dizer para você que você é um justo que foi justificado por aquele que é justo sobre todos os justos. Amém? Jesus Cristo justo. Então quando você vive isso, até você pode viver as situações de Ezequiel. O tempo da confusão, ele tem que passar na sua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado: o tempo da confusão tem que passar na sua vida. Diga: tem que passar na sua vida o tempo da confusão. Aí diga para ela assim: e o tempo da intimidação também. Porque Deus quer te levar para o lugar que Ele vai te ampliar. Diga: Ele vai te ampliar. Mas diga assim: Ele vai te ampliar muito. Porque Ele quer te multiplicar. Você vai ouvir isso inúmeras vezes, mas se isso não se tornar verdade em você, você vai ficar preso em Ezequiel. Ainda vai fazer o discurso ainda assim: está todo mundo com inveja de mim. Está mesmo. Quer dizer para você que você que pensa que você está na pior, mas tem um monte de gente morrendo de inveja de você. E fica provocando você para você ter confusão nesse lugar e dizer: hoje eu estava vendo com a Raquel um teatrinho, né? Na Rede Criança de uma igreja batista em Belo Horizonte, que eu acho que devia ser Belo Horizonte. Tinha 2 bonequinhos, e o bonequinho disse assim: hoje eu vou ensinar sobre paciência. Aí chegou para aí tinha um cara segurando um negócio de um lado e o outro do outro. Aí ele foi e falou assim: irmão. Aí o bonequinho foi para o cara do lado e falou assim: irmão, ser paciente é coisa certa, não é? É. Viu? Ser paciente é coisa certa. Chegou para ele e falou assim: e você é paciente? Ah, eu sou, mas toda vez não, de vez em quando. Tá errado. Aí todo mundo morreu de rir. Aí aparecia outro bonequinho e dizia assim: olha, depois que ele acabar de falar, eu vou cantar. Aí ele olhava para o bonequinho, aí continuava falando: não, mas a gente tem que ser paciente. Muito paciente. Paciência é muito bom, porque quando você é paciente, você vive bem com as pessoas. Aí o bonequinho voltou e falou assim: eu vou cantar, mas eu vou cantar a capela. Me dá licença, tá? E aí foi irritando ele. Daqui a pouco ele estava gritando o boneco. E às vezes nós passamos por isso. Nós sabemos que a paciência, diga, a paciência, ela é irmã gêmea da fé. Para que você possa ter uma vida de resultados de fé, você precisa ser paciente. E se você não for paciente, você vai viver nesse lugar de contenda. Se você não for paciente, você vai viver nesse lugar de intimidação.
aonde você se permite ser intimidado e você passa a ser uma pessoa de intimidação. Aí mostra o quanto que Isaac foi paciente, porque ele semeou num tempo de crise. Diga, semear no tempo de crise precisa de muita paciência. Diga muita paciência. Mas diga muita paciência. Muita paciência no tempo de crise você precisa ter. Porque tudo no tempo de crise concorre para tirar você do eixo. Tudo no tempo de crise concorre para você ser um murmurador. Tudo no tempo de crise concorre para você ser um acusador. Mas eu quero dizer para você que o texto é tão verdadeiro quanto a situação que vivemos hoje, que também no tempo de crise é o tempo de você alargar as suas fronteiras. Vou repetir, o tempo de crise é o tempo de você alargar as suas fronteiras. Você vai passar a ter que ir buscar emprego onde você nunca imaginou. Você vai ter que se sujeitar a fazer coisas que você nunca pensou. Você vai ter que falar com pessoas que você disse eu não falharia nunca com ele, mas chega lá tem que falar e dizer: oi querido, tudo bem? Graça e paz. Sei o que é. Eu estou precisando saber se você precisa de alguém para trabalhar com você. Eu tinha tanta contenda com você. E agora eu preciso alargar meu relacionamento contigo. Vamos viver isso, irmãos. Nós vamos viver isso. Porque esse é o tempo de viver isso. Esse é o tempo de mudar os nossos valores e comportamentos. Mas para isso nós precisamos manter a nossa convicção do que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que a palavra que moveu o coração de Isaac foi que Deus disse para ele assim: eu sou o Deus do seu pai. Assim como eu prometi a teu pai, eu prometo a você, eu vou te abençoar, e vou te multiplicar, e você vai ser bênção, e todas as famílias e todas as nações da terra vão ser abençoadas através da sua vida. Vou repetir. Deus disse: eu sou, diga, eu sou o Deus do seu pai. Assim como eu fui com ele e o abençoei, eu vou te abençoar, vou te engrandecer, vou te multiplicar, e você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Você pode aplaudir o Senhor? E você sabe que eu já fui em Beersheba? Porque o lugar do poço se tornou o lugar de uma cidade. Sabia disso? O lugar do poço se tornou um lugar de uma cidade. O que Deus fez foi tão significativo naquele lugar que Isaac levantou um altar. E sabe como é que foi o nome daquele altar? Temor ao Senhor. Porque se você está num tempo de crise, esse é o momento mais propício para você viver temor do Senhor, para que você não volte para o Egito, para que você não venha usar das facilidades que o mundo te impôs no tempo passado, porque agora você é uma nova criatura. E a Bíblia diz que Isaac ofertou o Senhor naquele lugar, e aquele lugar passou a se chamar Beersheba, fonte do juramento, fonte da bênção 7 vezes mais, fonte do lugar daqueles que permanecem passando pela crise da contenda, passando pela crise da acusação e passando pelo lugar do alargamento da sua conquista. Porque se você quer conquistar e quer ter um lugar alargado para a sua conquista, você precisa ter uma multiplicação dos seus bens e da bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Amém? E eu queria nessa hora orar por você. Eu queria saber quem aqui que quer viver essa dimensão nesse tempo de crise. Ficasse de pé, por favor.
que eu acho lindo? Eu acho lindo o seguinte: na nossa matemática, Berseba é 7. Porque Sheba é 7 e Ber é fonte de 7 vezes mais. Só que o texto diz que Isaac, por ter chegado em Berseba, ter vencido Ezeque, ter vencido Sitna, ter vencido Reobote, e chegou em Berseba, a Bíblia diz que nesse ano, Deus não deu a ele 7 vezes mais não, deu a ele 100 vezes mais. Você imagina você chegar esse ano, no final do ano, recebendo 100 vezes mais do que você semeou? Vou repetir, você já imaginou você chegar no final desse ano recebendo 100 vezes mais do que você semeou? A diferença está na semeadura. Não só na semeadura, na forma como você mantém a palavra sobre a semente. Isso que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E esse ano é um ano de recebermos 100 vezes mais. Eu esse dia estava falando com uma pessoa sobre a passagem do jovem rico. A passagem do jovem rico para mim me impressiona muito, porque quando ele aborda Jesus e ele é abordado por Jesus, ele aborda Jesus perguntando: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou assim: conheço e cumpro todos eles, ando por eles todos. Aí Jesus falou para ele assim: então você pega tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Só que a Bíblia diz que ele não retrucou Jesus. Ele não disse que não ia fazer. Ele não argumentou com Jesus e Jesus não tentou convencê-lo de nada. A Bíblia diz que ele se entristeceu muito, baixou seu semblante e saiu. Nesse tempo, os discípulos perguntaram para Jesus: e nós, Senhor? O que há de acontecer com a gente, que temos deixado tudo para te servir? E Jesus disse para eles assim: não tem ninguém, diga ninguém, que tendo deixado família, bens, para me servir, que não receba, olha só que maneiro, 100 vezes mais nessa vida e a vida vindoura. Se aquele jovem tivesse ficado ali ouvindo Jesus, ele teria multiplicado os bens dele 100 vezes mais e teria a resposta sobre a vida eterna. E é isso que nós precisamos aprender na nossa relação com Deus, através da sua palavra. Nós temos um Deus, irmãos, que é fiel, e o que Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, colocasse a mão no seu peito, e você fizesse uma oração por você nessa noite, entendendo esses estágios em que Isaac, por obediência, ficou em Gerar. E Gerar é um lugar, não é um lugar de permanência futura, é um lugar de passagem. Mas ele não voltou para o Egito, ele não voltou para o lugar que Deus tinha falado para ele não voltar. E esse é um grande desafio da igreja no tempo das suas crises, é não voltar para o lugar aonde Deus te tirou. Nunca mais volte para lá, porque se você voltar, você vai perder a chance de viver Berseba, o lugar da fonte multiplicada, da fonte da aliança, da fonte do juramento. E o desafio, queridos, é você ter esse coração
que você está colocando a mão sobre ele, em Deus. É saber que Deus é fiel, e saber que Ele não quer nenhum sacrifício teu, Ele quer sua obediência. Ele não quer nenhum esforço humano que faça de você alguém que se sinta melhor do que o outro. Não, Ele quer só que você seja obediente a Ele, porque Ele está disposto em te abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado por essa palavra, que ela mexe comigo, porque fala de uma aparição do Senhor para Isaac, e nessa aparição o Senhor dá uma ordem a ele, ele obedece essa ordem, ele permanece no lugar que o Senhor mandou que ele permanecesse, ainda que esse lugar fosse um lugar de grande crise, de grande dificuldade. E eu quero dizer para o Senhor, nós vamos permanecer no Brasil, nós vamos permanecer na proposta de ver essa nação transformada, nós vamos manter na nossa família, nós vamos manter o ministério, nós vamos manter a chamada do Senhor para sermos diferença nessa nação. Por isso eu quero declarar, Senhor, que nós vamos semear nessa terra, e vamos semear em obediência ao Senhor. E a tua palavra diz que Isaac recolheu 100 por 1 naquele mesmo ano, porque não por causa das possibilidades da crise, é porque o Senhor o abençoava, o Senhor o enriquecia, o Senhor o prosperava. E eu sei, Senhor, que quando andamos na prosperidade do Senhor, nós causamos inveja. Inveja daqueles que não estão, inveja daqueles que estão desistidos, inveja daqueles que ficaram no poço em Ezeque, no lugar da contenda, aqueles que ficaram no poço de Sitna, que é o lugar da acusação. Mas Senhor, eu creio, Senhor, que tem uma geração de Isaac aqui, de homens e mulheres que saíram e foram para Reobote, lugar da amplitude, no lugar aonde o Senhor disse: esse é o lugar que vocês vão prosperar na terra. E dali o Senhor nos levou, assim como levou Isaac a Beersheba, o lugar da fonte multiplicadora. E a tua palavra diz que naquele mesmo ano, Isaac multiplicou 100 vezes mais aquilo que ele havia semeado. E ouviu do Senhor numa aparição noturna, quando o Senhor disse para ele: eu sou o Deus do seu pai. Não temas, porque eu sou Deus de aliança. Assim como fui com teu pai, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou fazer da sua descendência uma descendência próspera na terra, por amor à promessa que fiz ao teu pai e por amor ao teu pai. E naquele mesmo lugar, Isaac levantou um altar, invocou o nome do Senhor e habitou ali, Isaac e seus servos, e beberam da fonte de Beersheba. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, porque eu sei que essa palavra ela é bem propícia para esse tempo, e que ela encontre corações obedientes, corações que se rasgam diante do Senhor hoje, não como religiosos que rasgamos as vestes, mas homens e mulheres que rasgam o coração e se submetem à sua palavra, e que nós venhamos a viver o tempo da nossa colheita centuplicada. Mas eu sei que quem não planta nada vai colher 100 vezes nada, mas quem planta muito vai colher 100 vezes muito. E que haja uma decisão de plantar vidas, porque nós precisamos ter as nossas vidas nesse lugar, nesse altar. Esse altar que posteriormente foi chamado lugar do temor de Isaac, o lugar onde Isaac ouviu a sua voz, e ali construiu um altar de temor ao Senhor, vivendo os princípios que o Senhor tinha dado ao seu pai, mesmo diante de uma crise, de um tempo de fome multiplicada. Mas o Senhor naquele tempo fez com que a semente de Isaac frutificasse 100 vezes mais.
E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Yeshua, que o Senhor faça com que as nossas sementes sejam multiplicadas 100 vezes mais, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você concorda comigo? Então dê um aplauso ao Senhor. Como eu falei para vocês, Beersheba quer dizer fonte do juramento, ou fonte da multiplicação de 7 vezes mais. Eu queria que você dissesse 7 vezes o que você deseja colher esse ano na sua vida. Se é santidade, você vai dizer. Se é finanças, você vai dizer. Se é paz, você vai dizer. Se é alegria, você vai dizer. Se é multiplicação da tua célula, se é conquista na tua vida financeira, se é conquista em qualquer área da sua vida. Mas eu queria contar de 1 até 7. Eu vou falar o meu desejo. Eu queria que a música estivesse tocando para ninguém saber o que todo mundo está pedindo, entendeu? Cada um vai falar o que você deseja. Eu quero que você fale 7 vezes. Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo de pé. Você já pensou aí? Você sabe que uma das coisas mais desafiadoras nossa é sabermos o que queremos, e sabendo o que queremos, mantermos a confissão do que queremos. Esse é o grande desafio do homem. A gente vai mudando. Aí eu quero que você saiba o que você quer, diga o que você quer 7 vezes como juramento diante do Senhor. Porque se você for buscar conhecer a respeito, você vai ver que eles tinham isso como proposta quando chegavam em Beersheba. Eles falavam 7 vezes aquilo que era desejo de juramento deles para com o Senhor, como aliança. E eles permaneciam naquele propósito. Então eu quero que façamos assim como um ato profético. Amém? Vamos lá? Eu vou dizer uma e você diz o que é. Eu vou dizer 2, você diz de novo. Você não muda não, é uma coisa só, tá bom? Vamos lá? Fala aí. 2, 3, diz alto. 4, 5, bem alto. 6, 7. Dê um aplauso ao Senhor. Diga: eu quero o Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos não tem desejo de viver em outro lugar. Esse é o tempo que vamos colher 100 vezes mais, porque essa semente vai receber a água de Beersheba, a água da multiplicação, em nome de Jesus, amém? Levante as suas 2 mãos, como quem está recebendo do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que está escrito em Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo de cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje Ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e andar segundo os seus mandamentos, sobre ti virão todas as bênçãos e te alcançarão. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentiva de Cristo Jesus o Filho e a ação do Espírito Santo seja com você. Que esse tempo de carnalidade nas ruas do Brasil, você e sua casa esteja protegido do homem mau, do homem violento, do homem sensual, da mulher prostituta, da mulher adúltera, do homem adúltero. Que sua casa esteja guardada debaixo da mão do Todo-Poderoso. Que a sua televisão seja um canal de bênção para a sua família. Que o seu quintal seja um lugar de adoração ao Senhor. Que a sua rua seja um lugar de avivamento. Que o seu bairro seja tomado pela glória do Senhor. E que você seja um instrumento de bênção do Senhor sobre a terra. E que nesse tempo de carnalidade, a sua voz seja uma voz de santidade. A sua proclamação seja uma proclamação de liberdade. E a sua vida seja uma expressão de santidade. Eu abençoo você e declaro a sua casa toda protegida, os seus filhos protegidos, o seu leito protegido, a sua família protegida, os seus bens protegidos, nesse tempo de crise e nesse tempo de carnalidade, em nome de Yeshua e para a glória de Yeshua, amém? Quem recebe, diga glória a Deus. Deus te abençoe.
Amém?